Boa noite para você, bem-vindo ao Band Cidade. O prefeito empossado de Curitiba, Gustavo Frutti, determinou uma redução de 15% no custeio das secretarias municipais. Ele também pediu a revisão de todas as licitações e convênios firmados pela administração anterior. Enquanto os contratos vão ser analisados, o que deve acontecer num prazo de 90 dias, os credores da prefeitura ficam sem receber. De acordo com o prefeito, a medida é necessária até que ele tenha conhecimento da situação financeira de Curitiba. E além desse decreto, o Frutti também assinou outros 2 que criam comissões para acompanhar a negociação da tarifa de ônibus para 2013 em Curitiba e também o novo projeto do metrô. Ele informou ainda que anuncia a equipe completa de secretários até amanhã. O prefeito chegou às 8h15 pela entrada principal e, após cumprimentar alguns servidores, foi para o gabinete. Assessores o aguardavam para auxiliá-lo nas primeiras decisões. Bem-humorado, cobrou horário. Ei, cara, bom dia. Você tá atrasado, hein? Aqui na entrada do gabinete do prefeito estão as fotos dos prefeitos que fizeram a história de Curitiba desde 1835. Ao todo são 37 quadros como esse e chegamos aos que estão mais vivos na memória dos curitibanos. Jaime Lerner, Saul Raiz, Maurício Frutti, Roberto Requião, Valdomiro Greca de Macedo, Taniguchi, Beto Richa e Luciano Dutti. A partir de agora, quem escreve a história dos curitibanos é Gustavo Frutti. Eu confesso que eu acho que durante 4 anos agora não vou dormir, só ao final do mandato. Eu gostaria muito de ter um pouco mais desse bom humor que o pai tinha também, para levar com um pouco mais leve um processo desse. Esperar, atender essa imensa expectativa. Então, muita transparência, muita responsabilidade. Os secretários chegaram em pequenos grupos e, depois de uma conversa com o prefeito, se dirigiram para os locais de trabalho. A vice-prefeita, que assume a Secretaria do Trabalho, falou sobre os desafios. Nós trabalhamos hoje no Brasil, especialmente em Curitiba, com um marco de quase pleno emprego. Funções mais básicas. Hoje, tanto a indústria como o comércio necessita de pessoas mais qualificadas. E eu acho que é com isso que nós vamos trabalhar. Na presença da vice, do chefe de governo, do procurador do município e da secretária de Finanças, Frutti assinou os 3 decretos. Um da transparência, para a revisão de 2.500 contratos, outro que cria uma comissão para estudar o projeto do metrô e o terceiro para um estudo aprofundado do valor real da tarifa do transporte coletivo. Não será o valor que foi apresentado pelo sindicato, jamais 3,10. É evidente que há uma defasagem, no mínimo uma reposição inflacionária. A equipe de secretários ainda não está completa, mas para a Secretaria da Habitação deve ser confirmado o nome de Osmar Bertoldi, do Democratas, que já conduzia a pasta na administração anterior. O núcleo está constituído. Mesmo naquelas poucas secretarias onde não houve indicação do secretário, já há um superintendente ou uma pessoa responsável para cuidar da transição. Então, a prefeitura não perde continuidade e agora é evidente que as novas equipes vão se organizando. E na sexta-feira, o prefeito faz a primeira reunião com a equipe de secretários municipais. O encontro acontece na sede do IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Veja a lista de secretários já empossados. Itamar Abib Neves, servidor da prefeitura desde 83, é o novo chefe de gabinete. Ronaldo Schwantz, especialista em educação especial, ficou com a Secretaria Especial de Direitos da Pessoa com Deficiência. O ex-vereador Kaique Ferrante é o novo secretário de Relações com a Comunidade. O ex-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, Fernando Klein Nunes, assume a pasta do abastecimento. Quem assume a Secretaria de Educação é a pedagoga e doutora em Educação, Roberlane Robalo. A irmã do prefeito, Eleonora Frutti, é a nova secretária de Finanças. O geólogo e professor da Federal, Renato Lima, é o secretário do Meio Ambiente. O coordenador do Plano de Governo e da equipe de transição, Fábio Scatolin, é o secretário de Planejamento e Gestão. Para a Secretaria de Recursos Humanos, foi escolhida a professora Merogi Cavê. O advogado Ricardo McDonald Guise é o secretário de Governo. O secretário de Saúde é o médico Adriano Massuda. A secretária do Trabalho é a vice-prefeita Miriam Gonçalves. Para a pasta do Esporte, Lazer e Juventude, o escolhido é Aloysio Dutra Júnior. O novo secretário de Trânsito é o engenheiro mecânico da UFPR, Joel Krieger. Na pasta do Urbanismo, nomeado é o engenheiro civil Reginaldo dos Santos Cordeiro. O novo presidente do IPUC é o arquiteto especialista em planejamento urbano, Sérgio Póvoa Pires. O procurador-geral do município é Joel Macedo Soares Pereira Neto. O presidente da URBS é o engenheiro da UFPR, Roberto Gregório da Silva Júnior. O Instituto Curitiba de Saúde terá como presidente o médico Wilson Micaelis.
Para o Instituto Municipal de Administração Pública, a escolhida é a mestre e doutora em Economia Liana da Frota Carleial. Para a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, nomeada é Gina Paladino, economista da Federal. O novo diretor da Guarda Municipal é o inspetor da Guarda, Cláudio Frederico de Carvalho. A esposa do prefeito, Márcia Frutti, é a presidente da FAS, Fundação de Ação Social. O novo presidente da Fundação Cultural de Curitiba é o mestre em Educação e historiador Marcos Cordioli. E o novo presidente da Coab é o Biraci Rodrigues, funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal. As nomeações, por enquanto, de muitos técnicos, professores da Universidade Federal do Paraná, engenheiros, né, Vili? Equipe bem técnica. Agora, a expectativa é para os últimos nomes. Será que virão nomeações políticas? Esse que é o problema, porque até aqui, tudo bem. São nomes respeitados, uma equipe técnica. E o próprio prefeito, o novo prefeito, Gustavo Frutti, disse que vai dar valor para os funcionários de carreira. Muitas vezes a pessoa está lá, conhece tudo da prefeitura, vê alguém da política com interesses políticos e atrapalha todo o trabalho. Ele vai valorizar o pessoal da casa. Até aqui foi bem. Vamos ver o que sai amanhã, porque o restinho da lista sai amanhã. Pode ser que apareça um ou outro dos mesmos velhos lá no meio. Aí realmente estraga a imagem que até aqui está muito boa, surpreendente. Não me lembro. Dá para falar que nos últimos 30 anos não tivemos uma lista tão técnica de tão alto nível como foi até agora. Ponto para o prefeito. Os problemas são grandes. Por exemplo, a passagem do ônibus. As empresas querem 3,10. Pelo jeito vão fechar em 3, mas vão acabar fechando, porque está em 2,60 e querem jogar aí um preço que é a correção da inflação. E, pelo jeito, não conseguirá o prefeito o apoio que ele esperava do governo do estado para ter o subsídio para reduzir um pouquinho mais esse reajuste que vem por aí. O vereador Paulo Salamuni, do Partido Verde, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Curitiba. A escolha foi feita em poucos minutos. O outro candidato era o professor Galdino, do PSDB. O vereador Paulo Salamuni é da base de apoio do prefeito Gustavo Frutti. Ele foi eleito para o 7º mandato na Câmara Municipal. Na última legislatura, ele ganhou mais popularidade pela participação nas investigações contra o ex-presidente da Casa, João Cláudio Derosso, acusado de desvios de verbas de publicidade. Porque se não houver uma Câmara aberta, um Parlamento aberto, vivemos num outro regime que seguramente não será um regime que a sociedade queira. Aqui é o espelho da sociedade. Só espero e torço que esses vereadores não me retalhem, só isso. Eu espero que eles me respeitem, sabe? Só espero que eles não me retalhem, só isso que eu peço. Foram eleitos para compor a mesa executiva os vereadores Tito Zeglin, do PDT, como primeiro vice-presidente, Julieta Reis, do DEM, na segunda vice-presidência. Ailton Araújo, do PSC, Serginho do Posto, do PSDB, Zé Maria, do PPS e Jairo Marcelino, do PSD, foram eleitos secretários. A vereadora Noêmia Rocha, do PMDB, foi reeleita corregedora e Chico do Beraba, do PMN, vice-corregedor. 37-1, Vili. Pouca interferência do prefeito na eleição e pouca concorrência para o Paulo Salamuni, né? Realmente é uma eleição histórica do Paulo Salamuni, trabalhou muito por isso. E o Paulo Salamuni, dos históricos da Câmara Municipal, é um dos melhores, que tem a ficha mais limpa numa Câmara que ficou muito marcada por um desvio historicamente gigantesco na gestão anterior, e agora a Câmara precisa ter um momento novo, precisa ganhar novamente a confiança da população. Tem boa parte, aí, metade praticamente, dos vereadores são novos, estão pela primeira vez, e agora a gente tem que dar um voto de confiança para ver se temos um histórico também, um resultado melhor, porque a última aí foi de envergonhar a cidade de Curitiba. Vamos esperar melhores momentos. A vereadora de Ponta Grossa, que havia desaparecido ontem depois de assumir o mandato na Câmara Municipal, é suspeita de ter simulado o próprio sequestro. A informação foi confirmada hoje pela Polícia Civil. Ana Maria Branco, de Rolebem, está internada na Santa Casa da cidade, já que estaria debilitada. Ela é prima do deputado Péricles de Melo, do PT. As obras na rodoferroviária de Curitiba tumultuaram as partidas e chegadas do feriado de Ano Novo. Os passageiros reclamaram da sujeira e da confusão com a reforma. Barulho, sujeira, umidade, desconforto total. Tem sido assim para quem precisa viajar de ônibus. Vixe Maria, difícil, hein? Bom barulho. Sim, uma mala pesada, muita gente. E não dá pra gente ir pra casa e voltar. A gente vai ter que ficar aqui até 6 horas da tarde aqui esperando o ônibus.
É terrível. As passarelas estão fechadas e para ir do bloco estadual para o interestadual, as pessoas precisam se arriscar na frente dos ônibus. Devido à grande quantidade, ao grande movimento de pessoas nessas festividades de Natal e Ano Novo, acabam gerando algum tipo de problema. Então, ou você tem o problema do fluxo de trânsito no entorno do terminal rodoviário, assim como a diminuição dos espaços dentro do terminal rodoviário também. As obras fazem parte de um conjunto de ações que tem como objetivo adequar a cidade para a Copa do Mundo. No feriado do Natal, 130 mil pessoas deixaram Curitiba pela rodoferroviária. No Ano Novo foram 140 mil e foi por causa desse grande movimento que a administração optou por fazer os desembarques fora do terminal, o que gerou problema nesses dias de chuva. Agora, a promessa é de que, passado o período de festas, tudo volta à normalidade. As obras vão até quando? Qual é a previsão? Previsão é que setembro de 2013 para o findamento das obras. Transtornos pela frente. Pois é, teremos aí um grande desafio pela frente, mas temos toda uma estrutura para tentar oferecer as mínimas condições para os usuários, pelo menos de conforto. Acho que faz parte, né? Se a gente quer que tenha a Copa em Curitiba, a gente vai ter que aprender muita coisa aí, né? Uma delas é ter paciência que vai dar tudo certo. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou o balanço do feriado de Ano Novo nas estradas do Paraná. O levantamento mostra o aumento de quase 35% no número de acidentes. 6 pessoas morreram nas rodovias estaduais do Paraná neste feriado de Ano Novo. Foram 144 acidentes entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro. São quase 50 acidentes a mais que no mesmo período do ano passado. Mais de 3 mil motoristas foram autuados em todo o estado, enquanto em 2011 foram um pouco mais de 1.000 autuações. Durante os 5 dias, no litoral paranaense, foram 841 autuações, 29 acidentes, em que 12 pessoas ficaram feridas. A concessionária que administra a BR-277 divulgou hoje o balanço de acidentes na rodovia que liga Curitiba ao litoral paranaense. Entre o dia 29 e o dia 1º, foram 76 acidentes, 23 pessoas feridas e 1 pessoa morreu. A Polícia Rodoviária Federal divulga amanhã o balanço das demais estradas federais do Paraná. Moradores da cidade industrial de Curitiba estão há 3 dias sem água. Primeiro, um equipamento que bombeia a água queimou depois da queda de energia. O problema foi resolvido, mas o abastecimento não foi normalizado e a suspeita é de um vazamento. Essa casa foi construída com um sistema de captação da água da chuva e é somente dessa forma que a higiene do dia a dia pode ser feita. Mas mesmo assim é preciso economizar. A família é de 10 pessoas, 4 são crianças. Criançada tudo de férias. Tá difícil o negócio para nós. Nem essa água da chuva tem sido suficiente. Não, o banheiro tá que não dá para ninguém entrar, né? Porque daí um monte de gente, não dá para lavar o banheiro. E o seu problema é o de toda a vizinhança? De toda a vizinhança. Essa região da cidade industrial de Curitiba, a região do Conjunto Caiuá, está a menos de 500 metros da represa do Passaúna, que é um dos locais de captação da Sanepar. E essas pessoas estão sem água, passando por uma situação bastante difícil. Vocês, inclusive, não conseguem muitos contatos com a Sanepar? Não, na realidade até você consegue, mas só que a informação é assim, ou estão localizando o problema, as 5 ligações que eu fiz, a última agora, ela disse que estão tentando localizar um vazamento. Até ontem não tinha nada no site, hoje apareceu alguma coisa dizendo que estão procurando vazamento. Só que a informação que tinha dado é que primeiro tinha um vazamento, aí depois que consertaram o vazamento, viram que a bomba estragou. Agora é dizendo que tem outro vazamento que ninguém sabe onde está. O último banho dia 31, né? Banheiro, a gente está pegando a água da chuva e limpando o banheiro, limpando calçada. E é isso. E agora, graças a Deus, tem uma vizinha que tem um poço, está fornecendo água para a gente para lavar a louça da noite de 31. E o talão de água veio ou não veio? Com certeza veio, R$123. E se não pagar? Se não pagar, eles cortam mesmo, né? As 4 previsões, a última agora foi que meia-noite é o retorno da água, às 24 horas.